quero meditar com você, meu irmão muito amado, você, minha irmã muito preciosa. Eu quero falar do amor de Cristo Jesus, para que nós possamos entender a vontade do Senhor continuamente para as nossas vidas. Quando nós procuramos conhecer Deus, conhecer a vontade dEle para as nossas almas, eu quero afirmar para vocês, irmãos, que coisas maravilhosas acontecem na nossa vida de uma forma tão maravilhosa, tão grande, que às vezes nós não vamos compreender, não vamos entender a soberania do Senhor, mas é Deus que faz acontecer. Se Deus faz acontecer, permita que aconteça, só isso, tá bom? Que você se coloque como vaso, como instrumento nas mãos do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito na missão Cristã Vivos. Eu quero abrir o nosso coração e falar para vocês o quão bom é amar o Senhor. O quão bom é glorificar aquele que nos comprou para dele sermos propriedades. E quando nós compreendemos essa verdade e nos colocamos dentro dessa realidade, a realidade de Deus, coisas extraordinárias acontecem na vida da gente. Coisas profundas, irmãos, o Senhor faz acontecer na nossa existência. Coisa que nós não vamos compreender, nós não vamos entender, porque vem do alto para nós. É do alto para o homem. É de Deus para o homem. Nós temos apenas de aceitar. Cabe a nós aceitarmos a graça do Senhor. Estarmos prontos para recebermos de Deus aquilo que Ele tem separado para nós. O Senhor Ele quer trabalhar através da gente. O Senhor quer nos usar na sua obra de uma forma eficaz, de uma forma verdadeira. E aqueles que nunca trabalharam para o Senhor, aqueles que nunca tiveram uma experiência, aqueles que nunca tiveram uma experiência verdadeira com Deus, preparem-se, porque Deus está pronto, Deus quer te usar, Deus quer mover na tua vida, mas você precisa preparar-se, abrir o coração para receber do Senhor, abrir o coração para receber de Deus, amado. Isaías capítulo 38, versículo 19. Vamos ler esse texto? Eu quero que você leia comigo com muita atenção, porque é um texto maravilhoso. É o texto tema da missão Cristã Vivos, inclusive. Isaías capítulo 38, versículos 19. Nos diz a palavra: os vivos, somente os vivos, estes te louvam como hoje eu o faço. Amém? Mais uma vez. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam como hoje eu o faço. Irmãos, esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor colocou uma condição para que nós pudéssemos receber dele a graça, para que nós pudéssemos receber a bênção. O Senhor colocou uma condição, e a condição é estar vivo. É preciso estarmos vivos na presença do Senhor, porque aqueles que estão vivos, esses estão em comunhão com o Senhor. Aqueles que vivem estão em comunhão com o Todo-Poderoso, e quando nós temos a vida, nós recebemos de Deus a bênção que Ele tem reservada. Assim, irmãos, nós vamos receber a graça do Senhor na nossa existência. Nós estaremos prontos para ouvir a voz do Senhor, não questionarmos a voz de Deus. Um dos grandes problemas que nós temos em nossos dias é questionarmos a voz do Senhor. Nós questionamos a voz do Senhor porque nós não estamos habituados com tamanha grandiosidade da voz do Senhor. E quando o Senhor age, e quando o Todo-Poderoso vem sobre nossas vidas, toca em nossos corações, trabalha a nossa vida, nós muitas vezes não estamos aptos para ouvir o Senhor. Geralmente não estamos aptos. Aí, irmãos, nós passamos a questionar o Senhor, questionar o Todo-Poderoso, mas precisamos aprender, é preciso que aprendamos a ouvir o Senhor, ouvir a vontade de Deus, e para que isso seja uma realidade, eu tenho que me colocar à disposição do Senhor, estar
vivo diante do Todo-Poderoso. O texto de Isaías já nos chama a atenção para esta realidade. Isaías 38, versículo 19. Os vivos, somente os vivos, irmãos. É preciso ter comunhão com o Senhor, só com o Senhor. É preciso ser cheio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma sintonia direta com o Todo-Poderoso e, através dessa ligação com o Senhor, ouvirmos a sua voz e estarmos preparados para desempenharmos aquilo que Ele nos ordenar a fazer. Quando nós não estamos em sintonia com o Todo-Poderoso e quando ouvimos a ordem do Senhor, nós não vamos aceitar, irmãos. Nós não vamos aceitar. Nós vamos questionar Deus. Nós vamos questionar o Senhor. Por que Deus? Por que desta forma? Por que isto? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Nós vamos questionar o Todo-Poderoso. E quando nós questionamos o Todo-Poderoso, nós perdemos a bênção, perdemos o chamado. O Senhor, Ele retira a sua graça de sobre as nossas vidas, porque nós não existimos para questionar o Todo-Poderoso. É preciso entendermos que a nossa condição é de escravos do Senhor. Escravos ouvem a ordem e desempenham o serviço. É assim que Deus quer que sejamos, mas é preciso compreender, entender a voz do Senhor, a voz daquele que é o nosso dono, e a voz do nosso dono é aquela tão forte quanto o trovão, que é a voz do Todo-Poderoso. Irmãos, todos aqueles que hoje fazem a obra do Senhor, todos aqueles que hoje fazem a obra do Senhor, esses ouviram a voz do Todo-Poderoso, ouviram a voz do Senhor, não se limitaram às dificuldades, não deixaram as dificuldades intimidá-los, não deixaram, mas ouviram a voz do Senhor e foram, e o Senhor os abençoou, e o Senhor os fez prosperar, e grandes coisas aconteceu na vida daqueles no passado, e grandes coisas acontecem na vida desses que hoje também ouvem a voz do Senhor, e não se calam, não param, mas vão e atendem o chamado do Todo-Poderoso. E eu quero me colocar no rol daqueles que ouviram a voz do Senhor. Eu quero me colocar nesse rol de pessoas que ouviram a voz do Senhor. Há 12 anos atrás, em 2001, estava Elias de Oliveira indo para a igreja, para uma vigília, quando o Senhor falou ao meu coração: trabalha com a internet. Trabalha com a internet. Desenvolve um trabalho pela internet. Aquilo ardeu de uma forma intensa na minha vida. Foi tão forte, irmãos, que eu não consegui ficar quieto, não consegui ficar parado. Eu logo de imediato ouvi a voz do Senhor e corri para procurar como trabalhar na internet, procurar informações para desenvolver aquilo para o qual eu fui chamado. Era uma época ainda um tanto difícil. 2001, na minha cidade em particular, existiam poucos computadores. Não existia internet na cidade. Eu particularmente não conhecia a internet. Até 2001 eu nunca tinha navegado na internet, não conhecia um site, não sabia a mecânica da internet, não conhecia nada de internet. Enfim, eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de internet. O conhecimento que eu tinha a respeito desse meio era o que eu tinha visto na televisão, mas o Senhor disse para Elias de Oliveira: vá, faça um trabalho pela internet, desenvolva um trabalho pela internet. Amados, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não podemos parar, não podemos sentar. É preciso cumprir o ID, é preciso cumprir aquilo que Deus requer da gente. Quando eu olho também na palavra do Senhor, vejo Abraão, por exemplo, lá naquela terra estranha um dia o Espírito Santo de Deus disse: venha, saia, vá. Abraão não ficou parado, ouviu a voz do Senhor, foi e terminou como o pai da fé.
No Novo Testamento, entre outros, vemos o apóstolo Paulo que uma luz se manifesta diante dele, uma voz ele ouve e um comissionamento ele recebe. O apóstolo Paulo não questionou. O apóstolo Paulo não ficou a questionar, logo eu, porque eu, isso, eu não conheço, não sei, não. O apóstolo Paulo, de imediato, colocou-se à disposição do Senhor. Foi tão de imediato, amados, que quando o apóstolo Paulo chegava nas congregações, as pessoas olhavam para ele e tinham medo do apóstolo Paulo, porque a fama de perseguidor, a fama de cara ruim, estava à frente dele. Mas o Senhor muda a vida do homem, o Senhor transforma por completo. Vemos também no Novo Testamento diversos exemplos de pessoas que foram chamadas, não esqueceram o chamado do Senhor, foram chamados, não deixaram o chamado do Senhor passar, mas ouviram em tempo hábil a voz do Eterno, ouviram em tempo hábil a voz do Senhor. E eu quero falar para você, meu irmão, que quando Deus chamou-me naquela noite, quando o Senhor falou ao meu coração, eu não sentei, eu não questionei ao Senhor, eu não perguntei, eu não falei com Deus, Senhor, eu não sei o que é isso, eu não sei como fazer, eu não entrei nesses méritos, mas eu procurei me informar, eu procurei conhecer, porque eu tinha convicção que era a voz do Senhor, era a voz de Deus. Talvez você que me ouve, da mesma forma, o Senhor já te chamou para fazer a obra. Talvez o Senhor já te chamou, já te comissionou para fazer a sua obra. Mas você apresentou talvez uma série de desculpas. Apresentou a desculpa da família, a desculpa da falta de tempo, a desculpa da falta de dinheiro, da falta de cultura. Enfim, talvez você tenha apresentado um tanto de desculpas diante do Senhor e não ouviu, não atendeu o chamado de Deus. Eu quero falar para você que me ouve, ainda há tempo para você dar lugar ao chamado do Senhor. Se você foi chamado por Deus, você se negou a fazer a obra do Senhor, volte atrás, mas volte de joelho, volte com o rosto no pó. Peça perdão ao Senhor, coloque-se à disposição, mas fique sabendo, irmãos, que para o apóstolo Paulo não foi fácil, ele pagou um preço, pagou o preço para viver o Senhor. Na minha vida em particular, não foi fácil, eu tenho pagado um preço para viver a vontade do Senhor no dia a dia. É dessa forma, será sempre assim, irmãos. Aqueles que são chamados, aqueles que são comissionados, esses hão de pagar um preço. É preciso pagar o preço da dedicação, o preço de deixar as coisas dessa terra em segundo plano, o preço de servir ao Senhor acima de todas as coisas. Mas quando nós, irmãos, nos submetemos, é uma submissão, irmãos, é preciso uma submissão. Quando nós nos submetemos ao Senhor, obedecemos à voz do Todo-Poderoso, nós vamos receber o Espírito Santo do Senhor, que nos capacita a fazer a sua obra, que nos capacita a fazer aquilo que Ele quer. No meu caso, na criação da Missão Cristã Vivos, eu particularmente não conhecia a internet, não sabia nada a respeito de internet, nada a respeito desse mundo virtual, mas foi necessário estudar, foi necessário me informar, foi necessário ler, foi necessário preparar-me, e o Senhor capacitou-me, Hoje eu não sou um web design, eu não sou um cara que domina por completo essa área da internet, da confecção de sites, mas eu sei o suficiente para desenvolver a obra de Deus, para desenvolver o chamado do Senhor. Isto porque, irmãos, aqueles que são chamados, é preciso que se preparem, submeta-se ao Senhor, o Espírito Santo de Deus virá sobre você, te envolverá de uma forma intensa, poderosa, e abrirá portas de entendimento, portas de compreensão, e o chamado do Senhor há de se manifestar na tua vida. Tens o chamado de Deus? Não sei qual é o teu chamado, mas ouviu a voz do Senhor, achou difícil demais cumprir, atender o chamado de Deus? Volte atrás, volte de joelho, volte com o rosto no pó, peça perdão ao Senhor,
Fale com Deus que você está pronto, que você está ali para fazer a vontade dele, que você quer atendê-lo, irmão. Não deixe a oportunidade passar, não deixe a oportunidade que Deus te deu cair por terra. Não permita que o inimigo roube a tua bênção. Não permita, meu amado, não permita. E hoje eu glorifico o nome santo de Deus, porque em 2001 eu aceitei o chamado do Senhor. Estamos no ano de 2013. São 12 anos de existência da Missão Cristã Vivos. 12 anos de existência. Nesse período, irmãos, grandes coisas o Senhor nos fez ver. Grandes transformações, grandes milagres. O agir do Senhor foi intenso, poderoso, amado, na vida das pessoas. Tudo inicia-se pequenininho, claro que inicia-se pequenininho. Quando o nosso site teve 5 acessos por dia, chegamos ao patamar de 5 acessos por dia. Eu me maravilhei, eu fiquei maravilhado. Com 10 acessos diários, a minha alegria era grande. Quando chegou a 1000 acessos por mês, eu quase saltava fogos. Eu saltava de alegria. 1000 acessos por mês. Hoje nós temos aproximadamente 15 a 20 mil acessos por dia, totalizando por volta de 500 mil acessos mês. 500 mil acessos por mês. Eu sei que não é muito acesso se usarmos como parâmetro os grandes sites da internet, mas um site, irmãos, que não investiu R$1 sequer em publicidade. Um site que nunca teve dinheiro para pagar para alguém fazer alguma coisa. Eu vejo que é a mão maravilhosa do Senhor. Nesses últimos 12 anos, nós contabilizamos aproximadamente 50 milhões de acessos. São 50 milhões de visualizações de nossa página, irmãos. Olha que maravilha! Isso é coisa do Senhor, é Deus que fez essa obra. E nós, irmãos, temos uma lista de grandes sinais, de grandes operações na vida de pessoas. Vidas que foram libertas do pecado, libertas da prostituição, libertos do adultério, libertos da maledicência, libertos das garras de Satanás, porque um dia entrou nesse site e sentiram a presença do Senhor. Quantos testemunhos de pessoas que entraram na Missão Cristã Vivos, no vivos.com.br, e testemunharam que sentiram-se arrepiados, porque sentiram a presença do Senhor. Irmão, é algo sobrenatural, é uma página virtual na internet, mas quando o Espírito Santo de Deus envolve, até aquilo que é virtual torna-se real nos nossos corações, torna-se real nas nossas vidas. E nós temos visto, irmãos, que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Nós temos observado que Deus tem restaurado vidas, tem transformado vidas, se fosse apenas uma alma. Deixe-me colocar um parêntese aqui para vocês. Se nesse decorrer de 12 anos, apenas uma alma, apenas uma, fosse alcançada, se apenas uma alma tivesse sido alcançada, já era motivo para glorificarmos o nome santo de Deus no decorrer de todos os nossos dias, mas nós contamos isso na casa dos milhares, na casa dos milhares. Temos visto também que o Senhor colocou dentro do nosso coração o desejo de, além de colocar textos, colocarmos o áudio, a voz. Abrimos também dentro do site a Rádio Vivos, uma rádio que tem alcançado as pessoas, uma rádio que tem alcançado as pessoas com uma mensagem clara, uma mensagem simples, mas uma mensagem profunda que toca nos corações, uma mensagem profunda a ponto de restaurar vidas, a ponto de libertar vidas. É o Senhor, irmãos, não é mérito do pastor Elias Oliveira, é mérito de Deus, é mérito do Senhor, porque é o Deus, é o Todo-Poderoso, é o Senhor ao qual servimos que está na frente. E tudo aquilo que nós ministramos nesta rádio,
e tudo aquilo que nós tocamos nessa rádio, nós passamos primeiro para a presença do Senhor, escolhemos com muito cuidado, com muita atenção, para que as pessoas possam ouvir e sejam elas abençoadas, sejam elas edificadas com uma palavra de poder, com uma palavra de autoridade e com louvores que venham acalmar o coração, fazer com que a pessoa esteja disponível para adorar o Todo-Poderoso, para que adore com a gente, para que louve com a gente o Todo-Poderoso. É assim que o Senhor faz acontecer na vida da gente, irmãos. O Senhor nos deu um objetivo. O nosso objetivo é restaurar almas para Cristo. Restaurar almas e edificá-las para Cristo. E o Senhor tem nos honrado nessa missão. O Senhor tem honrado a missão cristã vivos nesse objetivo. Glórias a Deus por isso. Mas não parou aí, irmãos. Quando eu ouvi o primeiro chamado do Senhor, tinha toda uma história que o Senhor iria escrever, toda uma história que seria desenrolada no decorrer dos anos. Nós vemos primeiro o site, hoje referência no meio evangélico, referência no meio estudantil, referência para muitos que estudam teologia, para muitos que estão dentro das igrejas querendo fazer uma mensagem, para muitos que precisam de uma palavra de edificação. O Senhor tem mostrado o nosso site para essas pessoas. Colocou dentro do nosso coração o objetivo também de colocarmos o áudio, o som, a rádio que leva a palavra viva, o poder do Senhor aos corações, o poder de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que restaura vidas para a honra e para a glória do Senhor. Mas não parou por aí, amados, não parou. O Senhor tinha projetos, tinha grandes projetos para nós. O Senhor tinha ainda outros projetos para nós. O Senhor tinha outros projetos para nós, irmãos. E com o decorrer do tempo, esses projetos eles estão vindo à tona, estão se manifestando. Não estávamos contentes com essa situação em que a igreja hoje está vivendo. Não estávamos contentes, eu e a minha esposa, não estávamos contentes com essa situação pela qual a igreja passa, esse dar-se para o mundo, esse trazer o mundo para dentro do arraial, trazer o mundo para dentro de si, que nós temos visto nas igrejas, e isso estava nos incomodando. Estava incomodando a mim, o pastor Elias Oliveira e também a pastora Tenilza. Estava nos incomodando e um dia nós oramos e pedimos: Senhor, mostra-nos a tua vontade, mostra-nos a tua vontade. E o Senhor nos deu Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Ouça com atenção: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. O Senhor estava nos dando uma resposta, irmãos. Alarga, estende, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação. O Senhor estava nos dizendo: abra a igreja Missão Vivos, abra a igreja Missão Cristã Vivos. E a partir de fevereiro de 2013, nós abrimos a igreja Missão Vivos. É uma porta aberta nesta cidade. Estamos na cidade de Montanha, no estado do Espírito Santo, Brasil. É uma porta que foi aberta nessa cidade, temporariamente reunidos na garagem da nossa residência, mas o Senhor já está preparando todo o meio para que nós possamos ter um templo, para que nós possamos ter um lugar para congregar com os irmãos. E nesse período de tempo, o Senhor tem movido poderosamente, vidas estão sendo restauradas também na igreja, vidas estão sendo curadas dentro da igreja, vidas estão sendo salvas na igreja Missão Cristã Vivos. É o poder do Senhor, é o poder de Deus que se manifesta, meu irmão, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É preciso ouvir a voz de Deus.
Não coloque empecilho à voz do Senhor. Não coloque empecilho, dificuldades. Não coloque limitações à voz do Senhor. Apenas apresente-se como instrumento. Deixe o Senhor te usar. Este é o conselho que eu dou para você. Eu me apresentei ao Senhor como instrumento. Permiti que o Senhor me usasse. Grandes coisas o Senhor tem feito, porque o Senhor tem movido. O Senhor tem agido poderosamente, meu amado. Oh, minha irmã, deixe o Senhor agir na tua vida, seja apenas instrumento. Instrumento não tem vontade própria, instrumento não tem vontade própria, porque a decisão é do dono, a decisão é daquele que nos usa, a decisão é de Deus. Apenas seja um instrumento útil, deixe-se mover pela graça do Senhor. Ainda estamos no princípio, estamos em 2013, setembro de 2013. A nossa igreja, 6 meses aproximadamente. Ainda estamos na garagem da nossa residência. Mas eu tenho convicção plena que num tempo muito curto, o Senhor vai nos dar um lugar definitivo para que junto com os irmãos louvarmos e bendizermos o nome santo de Deus e sermos, irmãos, um remanescente de Deus nessa cidade, um remanescente do Senhor nessa cidade, um evangelho limpo, um evangelho sem mistura, um evangelho sem paganismo, um evangelho sem mundanismo, um evangelho sem o dedo do diabo. Sem o dedo do diabo. O que nós temos visto nesses últimos tempos nas igrejas é um evangelho para o homem. Um evangelho para o homem. Para satisfazer o homem. É o homem e seu anseio da riqueza, vai para a igreja e satisfaz a sua riqueza. O homem e o anseio da sua cura, vai para a igreja e é curado. O homem e o anseio pela sua família, vai para a igreja, a família é restaurada. O homem e o anseio por este mundo, vai para a igreja e ganha o mundo. Mas poucos estão preocupados com Cristo Jesus. Poucos estão preocupados em ir para a igreja para receber o reino dos céus, para viver o reino dos céus, para serem lavados, purificados, restaurados no sangue de Cristo Jesus. Este é o objetivo principal, irmãos. O objetivo principal do instrumento nessa terra é pregar Cristo Jesus, Cristo ressurreto, aquele que morreu para que nós tenhamos vida, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter vida, aquele que está na glória, e junto com ele estaremos nos dias eternos. Mas enquanto isso, usufruímos também da comunhão com ele enquanto nessa terra, porque o Senhor é conosco e o Espírito Santo de Deus nos edifica maravilhosamente. Essa é a nossa preocupação, irmãos. A Missão Cristã Vivos não tem uma preocupação em fazer você rico, nem tampouco em curar você, nem te dar os bens dessa terra. Mas a preocupação da Missão Cristã Vivos é te dar o reino dos céus, é fazer você entender a necessidade de aceitar Jesus Cristo, viver Jesus Cristo, ser de Cristo Jesus, amar o Senhor, dedicar a tua vida para Deus, ser totalmente usado, instrumento também nas mãos do Senhor, para que você também seja alguém que leve a palavra do Senhor ao necessitado, para que assim o Evangelho seja pregado em todos os lugares da tua cidade, desse país, desse planeta. É o ide do Senhor, irmãos. É o ide do Senhor. Nós não podemos perder de vista o ide de Deus. Nós não podemos perder de vista o mandamento do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Este é o objetivo, irmãos. É o objetivo da Missão Cristã Vivos. A restauração de almas. A edificação de almas para Cristo Jesus. Este é o objetivo da Igreja Missão Cristã Vivos. A restauração de almas. A edificação de almas. E este é o som, é o áudio da Rádio Vivos, que leva a palavra, que restaura, que edifica vidas para a honra e para a glória do Senhor. E quando nós nos colocamos nesta verdade, ouvimos a voz do Senhor, o Senhor que nos chama, o Senhor que te chama. Quando você ouve a voz de Deus, quando você se coloca à disposição do Senhor, coloque-se à disposição de Deus, experimente, é maravilhoso demais. Experimente ser usado pelo Senhor. É maravilhoso demais. E quando nós nos colocamos
nós veremos o agir de Deus, veremos a manifestação da glória de Deus, veremos o poder do Senhor se manifestar diante dos teus olhos. É a colheita dos frutos, irmãos, é a colheita dos frutos, é o tempo de colhermos aquilo que temos plantado, que temos semeado. Semeamos a palavra de Deus e colhemos almas para Cristo Jesus. Semeamos a semente de Deus e colhemos almas para Cristo Jesus. E hoje é tempo de colheita. Vivemos em tempos de colhermos as almas para Cristo Jesus, mas nós não podemos parar de semear a verdadeira semente do Evangelho. Nós não podemos parar de semear a palavra de Deus sem engano, a palavra de Deus sem acréscimo, a palavra de Deus na sua simplicidade, na sua clareza, para que aqueles que a ouçam, a ouçam e deixe que o Espírito Santo de Deus entre e transforme as suas vidas. Nós nunca podemos esquecer, nós jamais podemos esquecer, jamais devemos esquecer. Quem convence o homem de pecado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. A Missão Cristã Vivo sabe que quem convence o homem de pecado é o Espírito Santo de Deus. E é por isso, irmãos, que nós não lançamos mão daquilo que o mundo tem a oferecer. Nós não lançamos mão das festas. Nós não lançamos mãos dos modismos, nós não lançamos mãos dos costumes dessa terra, para que com eles possamos alcançar aqueles que estão na terra. Não, de forma alguma. Nós sabemos que o que devemos plantar é a semente da palavra, é a palavra de Deus, sem muita coisa, na simplicidade. Plante o Evangelho, fale de Cristo, testemunhe de Cristo, e o Senhor vai mover, porque é o Espírito Santo de Deus que precisa dessa semente verdadeira plantada no coração, que entra pelos ouvidos, para que o Espírito possa mover dentro do coração do ouvinte, para que o Espírito Santo mova dentro da vida daquele que ouve a palavra, e dessa forma ele seja convencido do pecado e da mudança, da transformação, da regeneração, de um novo nascimento, aceitando o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Não se deixe enganar, irmãos. Nós não precisamos imitar o mundo. Nós não precisamos satisfazer a carne das pessoas com aquilo que chamam de evangelho gospel, para que elas possam ter acesso ao Senhor. Não, mas seja como Paulo, seja como Jesus. Eles não lançaram mão daquilo que tinha nos seus dias para pregar o Evangelho, mas plantaram a semente que veio lá dos céus, a palavra viva de Deus. E essa palavra germinou nos corações. E o Espírito Santo de Deus convenceu aqueles homens de pecado. E eles foram lavados no sangue santo, no sangue remidor de Cristo Jesus. É isso que nós entendemos. Essa é a palavra do Senhor. A Missão Cristã Vivos entende dessa forma. É por isso que pregamos uma palavra simples, ao alcance de todos, mas cujo cerne é Cristo Jesus. Uma palavra cristocêntrica. A nossa palavra é cristocêntrica, é Cristo no centro, sempre no centro, irmãos. É Cristo Jesus. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor, quando nós atendemos o chamado de Deus, algo interessante ocorre com a gente. Algo interessante, irmãos. Nós somos tomados por um mover tão intenso, profundo. O nosso coração falta explodir. É uma satisfação tão grande que nos envolve. É uma alegria tão grande que nos envolve em falar de Cristo Jesus, que nós não nos preocupamos com nada, porque o nosso desejo é semear a palavra, é falar do Senhor, e o nosso futuro é do Senhor. A nossa vida hoje é do Todo-Poderoso, amanhã é do Todo-Poderoso, no próximo mês é do Senhor. É Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos constituiu como profetas nesses tempos difíceis, em que as pessoas ouvem o que querem ouvir, porque os pregadores e os sacerdotes de nossa época pregam aquilo que o povo quer ouvir.
pregam aquilo que o povo quer ouvir. A Missão Cristã Vivos é uma obra separada para o Senhor, com a missão de levar a palavra clara, transparente de Cristo Jesus. Hoje nós estamos usando a internet. O nosso principal meio, o nosso principal veículo é a internet. Mas também estamos na FM. Temos também um programa na FM no qual nós temos proferido a palavra de Deus para esta cidade, para este município. E essa palavra também vai pela internet ao alcance daqueles que estiverem conectados em nosso site. Batemos de porta em porta, falamos do Senhor de porta em porta e também nos reunimos no templo que nós denominamos como Missão Cristã Vivos. É um lugar separado para, junto com os irmãos, aprendermos mais do Senhor, para ali convergirmos num só objetivo, que é satisfazer aquele que nos comprou, para dele sermos propriedade, evidentemente, Cristo Jesus. Esse é o trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós, irmãos, nós não nos omitimos, mas temos procurado fazer esse trabalho com afinco, com santidade, com oração. Oração às 5 da manhã, oração no monte, é uma busca constante, é uma busca de consagração, são jejuns contínuos, leitura da palavra, dedicação, meu irmão. Porque é preciso amar a Cristo Jesus, e quando nós amamos a Cristo Jesus, as coisas desta terra tornam-se secundárias na vida da gente, porque o nosso desejo maior é satisfazer a Cristo que nos comprou para dele sermos propriedade. E como propriedades que somos de Cristo Jesus, é nossa obrigação fazermos apenas aquilo que é agradável ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, a Ele que morreu na cruz para que nós pudéssemos hoje sermos salvos. Cristo Jesus. Nosso prazer, nosso objetivo, nossa alegria reside em Cristo Jesus. Nosso projeto de vida reside em Cristo Jesus. Nosso futuro como missão, fazer a obra do Senhor. Vamos parar? Não, de forma alguma. O tempo do fim é o Senhor que determina, como Ele também determinou o princípio. O Senhor determinou o princípio da Missão Cristã Vivos, 15 de setembro de 2001. E o Senhor fará com que essa obra vá até onde Ele desejar. Sei lá, 10 anos já se foram, 20 anos, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, enfim, está nas mãos do Senhor. Porque eu tenho convicção que a posteridade da Missão Cristã Vivos serão de homens, de mulheres, comprometidos com esta verdade que nós cremos, comprometidos com a palavra de Deus, porque em nosso meio não há lugar para aqueles que não querem Cristo Jesus, porque nós não temos nada a oferecer para a carne, nós não temos nada para oferecer à carne, o que nós temos é para oferecer ao Senhor, e aquilo que nós oferecemos a Deus, a carne não quer, porque a carne não tem prazer naquilo que é de Deus, mas sim é o Espírito Santo de Deus que compraz naquilo que é do Senhor, e esta é a visão da Missão Cristã Vivos, oferecer para aqueles que nos ouvem, oferecer para aqueles que estão com a gente aquilo que satisfaz o Espírito de Deus na nossa vida. Esta é a nossa missão para hoje, é a missão para amanhã. Esse é nosso objetivo para enquanto houver esse trabalho sobre a face da terra, porque está selado no sangue de Cristo Jesus, está selado no Senhor, e essa palavra de Deus sobre a nossa vida é uma verdade imutável enquanto existir a Missão Cristã Vivos sobre a face da terra. É uma obra dedicada ao Senhor, irmãos, consagrada a Deus. E que nós temos visto quantas pessoas estão sendo alcançadas e transformadas. E nós só temos uma palavra. Pastor Elias Oliveira, pastora Tenilza, nada são. Instrumentos de Deus apenas. Vasos nas mãos do oleiro. Somente isso.
Porque se acontece alguma coisa, se há alguma honra, é para o Senhor. É Deus que faz acontecer e a honra também é do Senhor. Mas nós somos trabalhadores do Senhor. Estamos nessa seara para colher a semente que foi plantada, para colher o fruto para a honra e para a glória do Senhor. Este é o nosso objetivo de vida, essa é a nossa alegria. As honras é do Todo-Poderoso. Somos apenas vasos, apenas servos, somente servos para a honra e para a glória de Deus. E eu quero falar para você, Deus tem falado ao teu coração, ouça a voz do Senhor. É difícil, Elias Oliveira? Sim, é difícil, tem que pagar preço, tem que pagar um preço. Jesus pagou o preço sobre a face da terra, apóstolo Paulo pagou o preço sobre a face da terra, sem contar os demais. Todos pagamos preços. Todos aqueles que querem servir ao Senhor, pagamos preço. Pagamos o preço. É preciso uma abdicação dos prazeres, uma abdicação de muitas coisas sobre a face da terra, para que a vontade do Senhor seja entronizada na vida da gente. Mas vale a pena, povo dos céus. Vale a pena. Porque é a glória do Senhor que se manifesta poderosamente. E nada melhor do que você ver a glória do Senhor se manifestar diante dos teus olhos. Nada melhor. A Missão Cristã Vivos, em 2013, completa 12 anos de existência. Eu creio que seja apenas 12 de 24, de 48, de 96 e vai por aí. Sim, irmãos, apenas os 12 primeiros anos de um número que nós não temos ideia de quanto será. Mas nós cremos que será por longo tempo sobre a face da terra, até a volta de Cristo Jesus. Porque nós somos o remanescente do Senhor, fazemos parte do remanescente de Deus, do povo escolhido, daqueles que foram escolhidos para pregar o Evangelho de forma clara e de forma verdadeira. Venha você também fazer parte desse povo escolhido, deste remanescente do Senhor. Faça você também parte do remanescente do Senhor. Faça você também parte do remanescente de Deus. Não fique aí esperando as coisas acontecer. Não fique, meu irmão. Não fique esperando. Mas dê passos. O Senhor hoje te chama. Deus te chama. Dê passos. Dê passos. Atenda ao chamado do Senhor. Atenda. Deixa Deus te usar. Ouça com atenção. Deixe Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém? Porque Deus quer trabalhar na tua vida e com tua vida. Na tua vida e com tua vida. Deus tem trabalhado na minha vida e com minha vida. Na nossa vida e com nossa vida. Nas suas orações, não esqueça, ore pela Missão Cristã Vivos. Ore pelo pastor Elias de Oliveira, pela pastora Tenilza. Ore pela nossa família. Ore pela família Vivos. Que o Senhor tem reunido sobre a face da terra, aqui, acolá, perto, longe. Mas o Senhor tem ajuntado esse povo para que o nome dele seja honrado e glorificado onde quer que eles estejam. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que você ouça sempre o chamar do Todo-Poderoso, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.